O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal por crime de organização criminosa os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os ex-ministros Antônio Palocci Filho, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo, a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e o ex-tesoureiro do partido João Vacari Neto. A denúncia, no âmbito da Operação Lava Jato, foi oferecida dentro de inquérito que apura se o PT formou uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. Todos os denunciados são suspeitos de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, cuja pena é de 3 a 8 anos de prisão, além de multa. A PGR também cobra dos 8 denunciados indenização de 6,8 bilhões de reais, valor que inclui devolução à Petrobras de suposto dinheiro desviado, além de danos morais e materiais. O G1 busca contato com todos os denunciados, leia as versões deles ao final desta reportagem. Caberá ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, notificar os acusados a apresentarem resposta e levar o caso à segunda turma do STF, que decidirá se eles viram ou não réus pelo crime. O caso está no Supremo Tribunal Federal porque um dos denunciados, Gleisi Hoffmann, tem foro privilegiado, devido à condição de senadora. Janot pediu ao STF que sejam remetidos para a Justiça Federal do Paraná os casos dos ex-ministros Ricardo Berzolini, Jacques Wagner e Erenice Guerra, do ex-senador Delcídio do Amaral, do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli, além dos de Paulo Okamoto, ex-presidente do Sebrae, Gilles Azevedo, ex-assessor de Dilma, e o do pecuarista José Carlos Bunlai. Como os casos deles não têm relação direta com o de Gleisi, não devem ficar no Supremo e se assim decidir o ministro Fachin serão analisados pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal, no Paraná. A denúncia. Segundo a denúncia, entre 2002 e 2016, os 8 acusados integraram e estruturaram uma organização criminosa com atuação durante o período em que Lula e Dilma Rousseff sucessivamente titularizaram a presidência da República, para cometimento de uma miríade de delitos, em especial contra a administração pública em geral. De acordo com o Procurador-Geral, o grupo do PT parte de uma organização criminosa única, que congrega, pelo menos, os partidos PT, PMDB e PP, bem como núcleos diversos. O procurador diz que o esquema permitiu que os acusados recebessem, juntos, 1,5 bilhão de reais em propina. Segundo Janot, Lula já foi acusado de organização criminosa no Paraná, mas a apuração no Supremo é mais abrangente por narrar maior quantidade de ilícitos praticados pela organização. Para Janot, os concertos das ações criminosas praticadas voltaram-se especialmente para a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos entes e órgãos públicos da administração pública direta e indireta, tais como a Petrobras, do BDIS e do Ministério do Planejamento. O grupo do PT, segundo Janot, teria atuado até maio de 2016, quando Dilma teve de deixar a presidência após condenação no processo de impeachment. Lula. A participação de Lula, de acordo com a denúncia, remonta a 2002, quando ele foi eleito pela primeira vez para o Planalto. Lula, de 2002 até maio de 2016,
foi uma importante liderança, seja porque foi um dos responsáveis pela constituição da organização e pelo desenho do sistema de arrecadação de propina, seja porque, na qualidade de presidente da República por 8 anos, atuou diretamente na negociação espúria em torno da nomeação de cargos públicos com o fito de obter, de forma indevida, o apoio político necessário junto ao PP e ao PMDB para que seus interesses e do seu grupo político fossem acolhidos no âmbito do Congresso Nacional, narra a denúncia. Para Janot, Lula deve ter condenado a uma pena maior que os demais porque é considerado líder da suposta organização criminosa. O primeiro episódio narrado sobre o presidente é de 2002, quando teria aceitado dinheiro da Odebrecht para sua campanha, em troca de beneficiar o grupo em seu eventual governo, caso fosse eleito. Lula foi o grande idealizador da constituição da presente organização criminosa, na medida em que negociou diretamente com empresas privadas o recebimento de valores para viabilizar sua campanha eleitoral à presidência da República em 2002 mediante o compromisso de usar a máquina pública, caso eleito, como o foi, em favor dos interesses privados deste grupo de empresários. Durante sua gestão, não apenas cumpriu com os compromissos assumidos junto a estes, como atuou diretamente e por intermédio de Palocci, para que novas negociações ilícitas fossem entabuladas como forma de gerar maior arrecadação de propina, afirma Janot. Dilma. Janot diz que a ex-presidente Dilma Rousseff integrou a organização criminosa desde 2003, quando assumiu o Ministério de Minas e Energia, a convite de Lula. Desde ali contribuiu decisivamente para que os interesses privados negociados em troca de propina pudessem ser atendidos, especialmente no âmbito da Petrobras, diz a denúncia. Para o procurador, os delitos da petista teriam continuado quando ocupou a presidência, destacando as negociações que fez junto a Odebrecht. A denúncia diz que ela atuou, de forma indireta na cobrança de propina, por meio de Manteiga e Edinho Silva. Da mesma forma, durante o governo de Dilma, sempre que havia atrasos no pagamentos a João Santana, marqueteiro do PT pela Odebrecht, era Dilma que resolvia de imediato a questão, acrescenta Janot. O procurador lista diversas contrapartidas obtidas pela Odebrecht durante os governos Lula e Dilma, entre os quais, ampliação de crédito para exportações para Angola, liberação de recursos para construção de submarinos, benefícios tributários para a Braskem, atuação em prol da empresa em obras de usinas hidrelétricas, e facilitação da compra, pela Previ, Fundo de Pensão do Banco do Brasil, de torre comercial do grupo. Ao longo dos governos Lula e Dilma, por manifesta contribuição dos ora denunciados no esquema criminoso acima narrado, a holding Odebrecht S.A. obteve espantosa evolução patrimonial, saltando o seu ativo total de R$ 15.894.355.000,00 em 2005 para R$ 213.329.886.000,00 em 2015, uma multiplicação de seus bens em mais de 13 vezes, durante o aludido período, registra Janot. Versões dos denunciados. Lula, a denúncia da PGR, sem qualquer fundamento, é uma ação política. É o auge da campanha de perseguição contra o ex-presidente Lula movida por setores partidarizados do sistema judicial. Foi anunciada hoje para tentar criar um fato negativo no dia em que Lula conclui sua vitoriosa jornada pelo Nordeste, informou a assessoria do ex-presidente.
Dilma Rousseff, sobre a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a assessoria de imprensa da presidenta eleita Dilma Rousseff esclarece: 1. Sem apresentar provas ou indícios da materialidade de crime, o chefe do Ministério Público Federal oferece denúncia ao Supremo Tribunal Federal sem qualquer fundamento. 2. Caberá ao STF garantir o amplo direito de defesa e reparar a verdade, rejeitando-a. 3. A justiça será feita e não prevalecerá o estado de exceção. Não há mais espaço para a justiça do inimigo. Gleisi Hoffmann, tomei conhecimento da denúncia ao mesmo tempo em que foi divulgada à imprensa. É uma denúncia sem qualquer fundamento. Busca criminalizar a política e o Partido dos Trabalhadores no mesmo momento em que malas de dinheiro são descobertas e membro do Ministério Público é envolvido em denúncias. Antônio Palocci, a defesa do ex-ministro informou que somente se manifestará quando tiver conhecimento da denúncia. Guido Mantega, é no mínimo contraditório que, num dia histórico, quando o Brasil se depara com a disfarçatez dos delatores e sua disposição ao teatro e à dissimulação, a PGR resolva oferecer denúncia usando como prova basicamente a palavra de delatores, antes de empreender uma apuração mínima para saber se as acusações possuem algum elo com a realidade, afirmou a defesa do ex-ministro. Edinho Silva, o ex-ministro afirmou que sempre agiu de forma ética e legal, que não tem dúvidas de que todos os fatos serão esclarecidos e que a justiça vai prevalecer. Paulo Bernardo, a defesa do ex-ministro Paulo Bernardo afirmou que não teve conhecimento da denúncia e nem da existência de inquérito policial para apurar essas possíveis condutas. João Vacari Neto, a defesa do senhor João Vacari Neto, diante dessa surpreendente denúncia ofertada hoje, pelo senhor Procurador-Geral da República, manifesta-se, asseverando que ela é totalmente improcedente, pois o senhor Vacari, enquanto tesoureiro do PT, cumpriu seu papel, de solicitar doações legais destinadas ao partido, as quais sempre foram depositadas na conta bancária partidária, com respectivo recibo e a prestação de contas às autoridades competentes, tudo dentro da lei e com absoluta transparência. O senhor Vacari continua confiando na justiça brasileira e tem convicção de que as acusações que lhe são dirigidas, haverão de ser rejeitadas, afirmou em nota o advogado Luiz Flávio Borges de Urso.